Neste momento, estamos delimitando as linhas que servirão como base para o recorte dos tubos que serão usados nos ensaios. Agora, depois de marcado as linhas, estamos recortando as barras em que, de acordo com sua espessura, serão colados quadrados para ser feitos os ensaios de tração. Cortando a primeira linha, depois disso cortamos a segunda linha, Agora, depois de marcados, iremos cortar os quadrados que irão ser colados nos corpos que serão feitos ensaios de tração. Então, recortando a linha, logo em seguida, iremos recortar cada quadrado como demarcado. Agora, dobrando os tubos que anteriormente foram cortados, esses serão os tubos que serão usados para ensaio. E, simultaneamente, estamos fazendo a cola dos quadrados nas fitas que correspondem aos corpos de ensaio de tração. Com isso, passando a cola na fita e depois adicionando os quadrados nas extremidades. Continuando o processo de dobra dos tubos, isso vai ser feito até que toda a quantidade de tubos necessária para o ensaio seja concluída. Para isso, marcamos as linhas e vamos dobrando sobre as linhas. Podemos dobrar também com o auxílio da régua. Continuando a construção dos corpos de ensaio de tração, adicionamos a cola e novamente o quadrado em uma das extremidades. Nesse momento estamos adicionando mais uma fita de 1 centímetro na extremidade de cada um dos tubos anteriormente criados, para que eles sejam dispostos ao ensaio de compressão. Depois de adicionar a fita, com cola, cortamos o pedaço que é excedente.
novamente para outro tubo, contornamos ele numa extremidade com uma fita de 1 centímetro e vamos passando cola sobre o local da fita onde vai ser colado. Depois de colocado a fita com a cola, cortamos o excesso. Então, uma das extremidades do tubo de ensaio de compressão está pronta. Para a realização dos ensaios, como feito nos tubos da ponte, a construção dos corpos de prova segue a mesma ideia. Fizemos tubos de comprimento longo e depois cortamos com um estilete as dimensões necessárias para os testes. Lembrando que utilizamos dimensões diferentes dos usados na ponte, para estimar com mais precisão as forças de compressão suportadas por eles. Os detalhes das dimensões dos tubos estão no relatório da fase B. Ao cortar os tubos, deve-se prestar atenção para não danificar o material, pois pode influenciar diretamente nos dados obtidos em laboratório. Como visto, usamos uma tábua de apoio para facilitar os cortes. Assim, evitamos danificar o material utilizado. Assim, fazemos os cortes com cuidado, de acordo com a dimensão de cada tubo. Já com todos os tubos cortados, para realizar os testes, tivemos que fazer tiras do mesmo material dos corpos de prova. Essas tiras têm comprimento lateral de 1 centímetro e serviram para serem utilizadas como reforço nas pontas de cada membro, evitando então que o material se deforme de início com o contato na máquina de teste. Utilizamos a mesma cola de contato dos tubos para fixar as barras de reforço. Colocamos a barra de reforço nas extremidades de cada tubo, prestando atenção para envolver toda a lateral, como feito no vídeo. Com todas as peças de testes prontas, onde fizemos 3 unidades de cada uma, variando apenas as áreas transversais e os comprimentos, a fim de obter dados de resistência relacionando a variedade de dimensionamento. Todas as medidas de dimensão e os resultados dos testes estão no relatório da fase B. Como visto no vídeo, estão presentes os tubos para o teste de compressão e as tiras para o ensaio de tração. Esse é o teste de compressão.
Primeiro a gente vai pesar o balde para saber qual a carga inicial que o tubo vai ser exposto. Esse balde é colocado na ponta do aparelho. O tubo é colocado nas marcas C, que indicam o local de compressão utilizado para o teste. Depois de tudo posicionado, a gente começa a adicionar areia devagar e delicadamente até que ocorra a quebra-ruptura do tubo, até que ele se dobre e não resista mais ao esforço que está sendo solicitado. A partir daí, nós já conseguimos notar uma deformação no tubo, mas ele ainda não se rompeu nem se dobrou. Ele ainda resiste ao peso que ele está sendo solicitado. Esse ensaio teve de ser repetido, pois o tubo, ao invés de se comprimir, ele escapou para o lado, formando uma flecha lateral e não haveria a leitura correta. Essa é a repetição do primeiro experimento, do primeiro ensaio. A gente posicionou um novo tubo e recomeçou o processo de colocar areia no balde. O objetivo é a gente comprimir o tubo até que ele se dobre ou se amasse. Com o primeiro tubo não aconteceu, ele apenas formou uma flecha lateral e que não permitiria a leitura correta do ensaio. Perceba que a areia não pode ser jogada nem despejada. A gente vai com a colher até o fundo do balde. Delicadamente a gente despeja a areia no fundo, para que não haja sobrecarga no ensaio, para que o tubo seja exposto apenas ao peso da areia e do balde, para que não haja ação da força da gravidade e não interfira na leitura dos resultados. O corpo de prova se dobrou, não resistindo mais aos esforços. A partir daí a gente fez a pesagem do balde da areia. Com esse peso a gente consegue calcular qual a tensão a que o corpo foi exposto. Dando continuidade aos testes de compressão, utilizando papel de 180 gramas por metros quadrados nos corpos de prova, vamos utilizar o corpo de prova de 6 por 15 milímetros e altura de 10 centímetros, adicionando o carregamento devagar para que o nosso instrumento não perca o equilíbrio. Rompe o nosso corpo de prova. A gente vai verificar a carga que ele suportou. Verificamos que a carga foi de 883 gramas. Vamos ao próximo corpo de prova. Esse tem a dimensão de 10 por 6 milímetros e altura de 16 centímetros. O instrumento em equilíbrio, é muito importante salientar que o instrumento tem que estar em equilíbrio. Vamos colocando o carregamento aos poucos. Rompeu mais um corpo de prova.
Como os demais, vamos verificar o carregamento. E tivemos 753 gramas. Vamos ao próximo, com dimensão de 10 por 10 milímetros e altura 16 centímetros. Colocando o carregamento aos poucos. Quanto mais o carregamento vai aumentando, mais o corpo vai sofrendo compressão. Rompeu mais um corpo de prova. Com a carga de 753 gramas. Vamos a mais um corpo de prova. O mesmo com dimensão de 10 por 10 milímetros e altura 16 centímetros. Assim como os demais que foram feitos, vamos colocando o carregamento aos poucos, passo a passo, no balde. Percebemos que ele rompeu, aí a gente verifica a carga que ele suportou. O mesmo suportou uma carga de 801 gramas. Iremos agora executar os testes de tração, onde nós prendemos as extremidades da chapa, que possui como base 4 mm e altura 24 cm. Com o auxílio do entorno manual, prendemos na parte superior. Com o grampo de pressão, prendemos na parte inferior. Feito isto, acrescentamos a areia pouco a pouco com o copo no balde para tracionar a chapa até que ela chegue no seu limite de resistência e se rompa. Logo após, é realizada a pesagem da areia, para posteriormente efetuarmos os cálculos para descobrir o quanto de força pode suportar cada elemento. Neste caso, 710 gramas. Agora, iremos realizar o teste de tração da barra de 6 mm. Então, a barra foi presa nas duas extremidades, a de cima e a de baixo, e foi colocado o balde pendurado e foi adicionado quantidades de areia. Foi adicionado mais e mais até o momento que vai haver a ruptura. Que nesse momento, olha, rompeu. Agora vamos ver com quanto foi que ela rompeu, qual a resistência e a tração dela. Então registramos o valor de 1028 gramas. Iremos agora mostrar o ensaio de tração com um dos corpos de prova que foram testados. Todos os outros será realizado o mesmo procedimento. Como podemos ver, o corpo de prova fica preso nas extremidades do equipamento. E então, em um dos lados, e então no outro lado do equipamento, penduraremos um balde e nele iremos acrescentar areia para que ocorra o alongamento máximo do corpo de prova que está sendo testado. Como podemos ver, o corpo de prova se rompeu e agora iremos saber qual foi o peso que ele aguentou.
que foi de 1.325 kg.